Ação líder em réus da Lava Jato vive conflito sobre divisão de multas. A ação com maior quantidade de réus da Lava Jato do Paraná se tornou o ponto central sobre discussão sobre a divisão da conta na reparação aos cofres públicos em processos da operação. O caso relativo a 56 da fase da Lava Jato é conhecido como Torre Pituba e teve denúncia aceita em dezembro de 2018. Tem 39 réus, sendo que 14 firmaram colaboração premiada. Nessa delação estão previstas multa e ressarcimento de danos no erário. Além disso, a Odebrecht e a OAS também firmaram acordo de leniência, espécie de delação de empresas que promete esse tipo de compensação. Mas a partir do pagamento de ao menos 150 milhões de reais como reparação, nesse processo tem causado longos debates e acirrado conflito jurídico. O valor é uma espécie de piso, já que o dano total é objeto de ação civil. A ação da Torre Pituba envolve suspeita de um esquema de pagamento de propina relativo à construção da sede financeira da Petrobras em Salvador. Segundo o Ministério Público Federal, foram cometidas práticas de crime de corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, desvio de recursos da Petros, fundo de pensão da estatal e organização criminosa. As defesas dos réus que não são delatores querem, caso condenado, descontado total a ser reparado aos cofres públicos os valores pagos por quem firmou o acordo. Para os advogados, esse desconto evitaria dupla cobrança, ou seja, que a soma da reparação imposta pela Justiça supere o dano estimado das irregularidades recorrentes. Eles têm usado a metáfora de um bar cujo cliente é cobrado pela conta duas vezes. A forma de divisão do pagamento, porém, ainda não está definida. O motivo é que não se sabe quanto da reparação financeira prevista nos acordos da Odebrecht e de seus ex-executivos é referente à Torre Pituba. O juiz que é sucessor de Sérgio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonatti, concordou em setembro, depois do estudamento do Ministério Público Federal, de que as multas definidas no acordo da Odebrecht têm valores globais e não dizem respeito a fatos específicos relatados nas colaborações. Um exemplo hipotético desse entendimento, um ex-executivo da empreiteira que confessou em colaboração premiada ter cometido os crimes X e Y, pagou uma quantia ao erário para aliviar as punições. Segundo informado pelo Ministério Público Federal em autos, não há definição de quanto desse valor ressarcido é referente ao crime X e ao crime Y. E em sua decisão, Bonatti afirmou que a posição final acerca do montante necessário à reparação dos danos e a pena de multa deve ser reservada ao julgamento da ação penal, quando será clareada sobre eventual responsabilidade de cada acusado. O magistrado ainda informou que a divisão final de valores entre eventuais condenados levará em conta a responsabilização dos colaboradores tanto no caso da Torre Pituba como nas ações penais a que efetualmente respondem perante este e outros juízos. A situação tem incomodado a defesa dos réus, que não fizeram acordo de delação e são céticos a respeito do argumento de que o valor é global. Atualmente, esses réus têm bens bloqueados para garantir o pagamento das reparações. Ainda que não individualizados, o valor para cada fato dos acordos firmados com o Ministério Público Federal, parte das multas levaram em conta os fatos e, portanto, de alguma forma deverá se
aferido e individualizado de forma proporcional para que haja dupla cobrança, disseram em petição as advogadas Carla Domênico e Ana Lúcia Penon, que defendem o ex-presidente da OAS, Herman Varjão Bonfim. Estes valores parecem certo, não pode simplesmente ser ignorado e a defesa tem direito de conhecer as informações detidas apenas pelo Ministério Público Federal. A demanda também foi feita pelos advogados Daniele Galvão e Leandro Raca, defensores do ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores Valdemir Garreta. Outros têm reiterado o pedido. Durante o processo, advogados tentaram descobrir os valores que as empreiteiras propuseram pagar em relação ao caso. Conseguiram informações com a Controladoria Geral da União que a leniência da OAS previu 102 milhões em relação à Torre Pituba, uma parte dos lucros indevidos e outras por pagamentos de propina. No dia 8 de novembro do próprio processo, um delator da Odebrecht, o ex-diretor Paul Altich, informou que havia uma divisão lógica dos pagamentos previsto em seu acordo. Segundo a própria Procuradoria-Geral da República, esses valores possuem caráter compensatório reparatório, motivo pelo qual foi requerido a destinação de porcentagens específicas no total recolhido aos lesados pela conduta escrita aos anexos da colaboração, disse sua defesa. Nessa linha, é oportuna mencionar que houve a destinação de 39,50% do valor total para a Petros e 18,52% para a União, tendo em contato o anexo específico do acordo que fundamentou em conjunto com outros elementos a presente ação penal. Procurada, a Sovonor, antiga Odebrecht, afirmou que não se manifestará por serem sigilosos os acordos celebrados com as autoridades. A empresa continua colaborando com a Justiça, honrando compromissos assumidos desde o início da colaboração, entre eles o de atuar sempre com ética, integridade e transparência, diz a companhia em nota. Também procurado, o Ministério Público Federal do Paraná afirmou em nota que todas as manifestações do Ministério Público sobre o requerido já foram anexadas nos autos. Os procuradores da República atualmente responsáveis pelo caso Lava Jato não se manifestarão sobre autos processuais da extinta Força Tarefa, disse a Procuradoria.